Irmãos, vamos para o nosso curso. Nós temos estudado essa matéria tão importante, que é sobre Cristo, o nosso mediador. Este é o tema do capítulo da Confissão de Fé de Westminster, o capítulo que nós temos estudado. Lembremos sempre de que os temas eles estão interligados. Há uma lógica na confissão para que possam estar desta forma estruturado. Nós já temos visto bastante coisa sobre esta matéria, Cristo como mediador. Esta não é a nossa primeira aula, nós já tivemos várias, uma delas ministrada pelo nosso irmão Fabiano, a quem eu agradeço, e ele mostrou como que na história a igreja tentou, como que esse assunto surgiu várias vezes, e como que ele foi lapidado ao longo dos concílios da igreja. Nos primeiros séculos, a cristologia, que é o estudo sobre a pessoa de Cristo, esteve envolvida, e a igreja se posicionou, definindo os termos, mostrando e condenando os pensamentos heréticos. A igreja sempre faz isso ao longo da sua história. Surgem pensamentos que são heresias, a igreja precisa se posicionar e dizer: isso é um erro, isso é uma heresia, não é possível crer dessa forma sobre assuntos relacionados com a fé cristã. E Cristo então foi um dos assuntos muito debatidos, e aquela visão histórica é muito importante para nós caminharmos no nosso curso, entendendo bem a pessoa do nosso Salvador. Através de algumas perguntas, eu quero simplesmente ver como nós estamos em relação a este assunto até agora. Irmãos, é correto dizer que Jesus, que é Deus e homem, que ele era 50% Deus e 50% homem? Certo ou errado? É errado. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso não é só questão matemática. Isso significa que ele é verdadeiramente homem em tudo que um homem é na sua origem natural, não enquanto pecador, mas enquanto criado. Jesus é 100% homem da mesma forma como um homem é. E Jesus é 100% Deus da mesma forma como Deus é. Ele não precisou abrir mão de uma parte para poder ter a outra. Já que ele sempre foi Deus para se tornar homem, ele não precisou deixar um pouquinho de Deus para se tornar homem. Ele continuou sendo Deus. O que ele deixou, e Filipenses vai dizer isso, ele deixou a sua glória de exercer o seu poder, de agir como Deus em muitas ocasiões, porque ele se fez homem, e como homem ele se submete. Porque Deus não morre, Jesus morre, porque Deus não tem limitações físicas, e Jesus passou a ter limitações físicas, e tantas coisas. Mas não é que ele deixa de ser Deus, ele se esvazia da glória, ele não age como Deus em diversos momentos, para que ele pudesse saber o que é ser homem. É correto dizer que Deus triuno se encarnou? É correto dizer que o Deus triuno se encarnou? Na primeira vocês foram muito rápidas, nessa segunda... Na primeira foi, nem terminei a pergunta, errado! Agora... Sim, eu concordo, eu só ia a pergunta. Vou fazer a pergunta de novo, prestem atenção na pergunta. É correto dizer que o Deus triuno se encarnou? Não. Como assim não? Onde está o erro dessa frase? Triuno. Se eu tivesse falado assim, Deus se encarnou, é certo ou errado? Certo, porque Jesus é Deus. Mas Deus triuno é quem? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o Pai se encarnou? Não. O Espírito Santo se encarnou? Não. Quem se encarnou foi o Filho. Então o Deus triuno não se encarnou, mas uma das pessoas da Trindade se encarnou. E aí nós podemos dizer que Deus se encarnou, Deus se fez carne. Mas qual a pessoa que se fez carne? A pessoa do Filho. Olha 1 João capítulo 1, verso 14. Então perceba, irmãos, que em cristologia são questões de detalhes. Detalhes que a gente formula que faz a diferença.
Deus se encarnou, verdade. Deus triuno se encarnou, não as três pessoas. Não, 1 João 1, de 1 a 4. Desculpa. O que desde o princípio... Percebe? A vida eterna que estava com o Pai foi manifestada. O Verbo é diferente do Pai nesse sentido. Olha o verso 3. O que temos visto... Ora, nossa comunhão... Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Percebe? Ele está dizendo que existe Filho e o Pai. E o Verbo se manifestou, a vida eterna se manifestou, o Filho se encarnou. Nós vimos Ele, nós tocamos. É interessante que ele vai trabalhar essa ideia no verso 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Irmãos, e aqui, lembra das alianças que nós vimos? Uma grande aliança manifestada através de várias alianças. E uma dessas manifestações da aliança, que foi feita com Moisés, quando Deus dá os 10 mandamentos, é significativo o fato de que naquela manifestação, quando Deus vem falar em Deuteronômio, Deus diz assim: olha, vocês não viram nada, vocês só ouviram, imagem nenhuma vocês viram, vocês ouviram uma voz, Deus falou através de palavras. Na nova aliança em Cristo, há uma ênfase no fato de que pessoas viram. João está dizendo, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos nele. Na manifestação da nova aliança, aquilo que era invisível tornou-se visível, porque Jesus é exatamente a expressão exata do ser de Deus. Então a Escritura sempre, quando vai falar de quem se encarnou, sempre vai usar a ideia do Filho, ou a ideia do ungido do Senhor. Olha Hebreus capítulo 2, verso 14. Oi? Não, aqui era essa mesmo também. Porque ele está fazendo menção a todo o prólogo, ao mesmo autor, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória e tudo mais. Mas aqui a minha ideia é dessa distinção mesmo, porque aquele lá é o que a Ana Cristina citou, né? O Verbo se encarnado. É mais comum para todos nós. Olha Hebreus 2 agora. Olha o verso 14 e 15. Então, irmãos, perceba essa ênfase no fato de ter visto, de ter tocado em alguém. E esse alguém é distinto do Pai, embora seja igual ao Pai na sua natureza. Mas ele é chamado do Filho, do Verbo. Olha Hebreus capítulo 2, olha o verso 14. Por que é que isso foi necessário? Por que é que o Filho se torna em carne? Olha o verso 14. Visto e livrasse Esse versículo parece algo tão comum, mas ele é tão profundo, ele sintetiza de uma forma maravilhosa toda essa doutrina da encarnação. Porque às vezes a gente fica achando que foi apenas uma forma de Deus. Deus tomou uma forma, Deus se encarnou e tal. Não, irmãos, era necessário que fosse assim. Na história da redenção, quando Satanás
vence o primeiro homem, ele vence alguém da natureza humana. Um homem cai em pecado. Natureza, tem naturezas diferentes. Há Deus, há anjos e há homens. São seres que têm natureza distintas, diferentes. Anjos não são Deus, Deus não é anjo. Anjos não são homens e homens não são anjos, são seres de natureza diferente. Anjos não são matéria, homens são. Embora homens sejam aspectos espirituais. Então percebe, você tem distinções de natureza. E Satanás, que é um anjo, corrompe a natureza angelical, ele cai em pecado e arrasta consigo, a Escritura usa a expressão de 1/3 das estrelas do céu, 1/3 dos anjos, não é necessariamente uma matemática exata, é figura de linguagem em Apocalipse, mas mostrando, foi muitos o que ele arrastou consigo em sua rebelião. Não foram todos, mas foi uma porção considerável essa rebelião angelical. E Satanás vem e se depara com o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, uma natureza humana existente, e Satanás o tenta no jardim do Éden e o vence a natureza humana. Na natureza angelical, quando houve o pecado, Deus ajuda da seguinte forma: quando houve a rebelião, Deus condena Satanás e os seus anjos, não há possibilidade de arrependimento, e se eles pedirem perdão? Não tem isso. Eles são confirmados no estado em que eles estavam. Os que caíram vão ser para todo sempre anjos caídos, rebeldes. Aqueles que não caíram na queda, para todo sempre vão continuar anjos santos. Não tem mais possibilidade de anjos mudar, dizer, será que a gente vai pecar? Não. Aquele espaço de ter a liberdade de agir contrária à natureza, que nós estudamos lá na questão da soberania de Deus, na questão do governo providencial de Deus, aquela liberdade que existe de agir contrária à natureza, dada a anjos e a homens. Os anjos a utilizaram na primeira queda, uma parte distorce e vai contra Deus, a outra segue firme ao Senhor. Deus o confirma nesse estado, não há mais possibilidade de mudança, não existe assim, será que hoje algum anjo vai pecar? Não. Será hoje que alguns dos anjos que pecaram vão se arrepender? Não. Foi definitivo. Uma escolha que definiu todo o resto deles para todo sempre. Quando Satanás tenta o homem, a queda do ser humano, o que nós esperávamos era que fosse a mesma coisa. Então, para todo sempre, a raça humana está condenada. Mas aí nós aprendemos que existe o pacto da redenção, feito antes dos tempos eternos. Deus disse, eu vou ter um povo para mim, e nada e nem ninguém é capaz de deter isso. Ele vai ter a igreja dele. E aí então ele manifesta este pacto feito com Cristo na história a nós. E aí você percebe agora o quão rico é Hebreus 14, Hebreus 2,14. Volta agora para Hebreus 14, tendo visto esta explicação anterior, olha agora o verso 14. Visto, pois, comum de carne e sangue, a natureza humana, carne e sangue, destes, ele igualmente participou. Deus igualmente participou da natureza humana. Ele faz isso, é a pessoa do Filho quem faz isso, se encarnando. E olha o que você vai ler agora. Por que ele faz isso? Para que verso 15, e livrasse irmãos, a guerra nunca é uma guerra por poder, de quem tem mais poder. Deus poderia, no dia que Adão e Eva pecaram, Deus destruído a serpente, está destruído e pronto. Deus sempre pôde destruir Satanás na hora que Ele quiser. Satanás não tem vida de si mesmo. Ele é um anjo criado, rebelde contra Deus, mas apenas um anjo criado. Deus poderia fazer o que bem quisesse. Agora, o que é que Deus, que é santo e justo, não pode fazer?
absolver o pecador, que quebrou a sua lei. É isso que ele não pode fazer. Não que ele não pode fazer porque ele não tem poder. Ele vai ser incoerente com a sua própria natureza, com quem ele é. Por isso que a destruição, a salvação daquele que quebra a lei, daquele que se tornou escravo de Satanás, que é o ser humano, não pode ser feita apenas por um escrito. Pode ser apenas feito por uma ordem. Mas Deus precisa vencer Satanás na natureza em que Satanás venceu. Vencer Satanás na natureza humana. Um verdadeiro homem precisa vencer Satanás. Porque Satanás venceu um verdadeiro homem, que foi Adão. Por isso que o texto está dizendo que ele participou da nossa natureza de carne e sangue, para que ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Até a morte e ressurreição de Jesus, Satanás agindo como um promotor de justiça, entre aspas, ele tinha o direito legal de acusar e dizer: aquela pessoa merece a morte eterna, a condenação, porque ela quebrou a lei, e o que ela merece é a morte. Por isso que no Antigo Testamento Satanás é chamado do acusador. No Novo Testamento também, aliás, a expressão diabo, Satanás, remete para essas coisas, adversário. E ele, lembra o caso de Jó, por exemplo? Jó capítulo 1, olha lá rapidinho, Jó capítulo 1. Então perceba por que era necessário que uma das pessoas da Trindade se encarnasse. Porque era necessário vencer o Satanás na natureza humana. Alguém da natureza humana vencesse Satanás. E aí Deus então toma para si a natureza humana na pessoa do Filho. Jó capítulo 1, verso 6. A história vocês conhecem bem. Jó é alguém muito joia. Olha o verso 6. Num dia... Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? De ordear a terra e passear por ela. Percebe? Esse texto veio depois da queda de Adão e Eva. E Satanás está onde nesse momento? Onde que ele está nesse momento agora? Onde ele chega? Na presença de Deus. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus, veio dentre eles Satanás. Satanás chega diante de Deus com a maior tranquilidade. E aí Deus pergunta para Satanás: de onde você está vindo? Não era estranho que Satanás estivesse aí, porque por que você está aqui, né? A pergunta não é por que você está aqui, a pergunta é de onde você está vindo. Você saiu daqui e foi para algum lugar, andar em algum lugar. De onde você está vindo? Ele diz: de rodear a terra, de passear por ela. E aí então Deus faz mais uma pergunta para Satanás. Então respondeu o Senhor, verso de número 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Vamos ler? Observaste o meu servo Jó? Já que você rodeou lá pela terra, Satanás agora está nos céus, chegando diante de Deus, junto com os outros anjos. E aí Deus diz: você observou lá o meu servo Jó, quando você andou pela terra? Você viu ele bem? E aí Deus vai dizer, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme ao Senhor? O que Satanás está fazendo aqui? Acusando. Ele está acusando, ele está dizendo: acaso Jó teme a ti? É ruim que Jó teme você verdadeiramente. Olha o verso de número 10. Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Ele está dizendo: rapaz, esse cara não é assim bom, temente a ti. Ele é na verdade alguém que sabe de viver em agradecimento a você, porque você deu tudo para ele. Então
também a vida tão boa que você deu a ele. Ele está acusando Jó de ser um servo infiel, ele está acusando o próprio Deus, e não é qualquer um. Se você pensar, Deus disse que não havia ninguém sobre a face da terra igual a Jó. É a acusação que Satanás está fazendo contra o melhor homem que tinha até aquele momento. E o melhor não serve o Senhor de todos os jeitos. Basta então que acontecesse alguma coisa. Olha o verso 11: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: pode fazer. Ele vai dar aqui a autorização para que Satanás faça. Mas perceba que Satanás está em um lugar que muitas vezes nós não percebemos. Ele estava até aquele momento tendo acesso ao céu para poder acusar. Quando Satanás se rebelou contra Deus e perdeu o seu status angelical de santo e se tornou um rebelde contra Deus, ele ainda não perdeu o acesso de ir até o trono de Deus. Porque quando ele derruba Adão e Eva, ele tem elementos para que a acusação deles seja uma acusação válida diante de Deus. Se alguém quebrar a lei de Deus, precisa fazer o quê? Ser morto. Deus precisa punir. E é isso que Cristo vai tomar para si a natureza humana. Melhor dizendo, o Filho de Deus tomou para si a natureza humana. E quando ele faz isso, depois ele passa a se chamar Jesus Cristo. Então percebam aspectos legais envolvidos aqui. Era necessário que destruísse Satanás na natureza humana. E é isso que Cristo faz. Abra rapidinho Apocalipse capítulo 12. Olha o verso 1. No verso 1 vai dizer daquela profecia muito conhecida de Israel, né? A mulher grávida, o sol e a lua e tal, para dar à luz a um filho. Verso 2, achando-se grávida, grita com dores de parto. Isso aqui é o sonho que José teve. José teve o sonho, e o sonho era Jacó, e a esposa que representava Israel, e os filhos de Jacó. A ideia aqui é a ideia de que a mulher é a igreja de Deus no Antigo Testamento, que estava para dar à luz ao Messias, a promessa, o descendente da mulher e tudo mais. Verso 3, viu-se também outro sinal no céu, a saber, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. O dragão, vamos ler? É uma frase que resume toda a perseguição da igreja no Antigo Testamento. Toda a perseguição que Israel se teve no Antigo Testamento. O dragão estava diante da mulher tentando deter o nascimento do filho. O descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. O descendente de Abraão vai abençoar o mundo. Mas isso não foi tranquilo. Todo o período do Antigo Testamento foi uma série de embates, inclusive físico, contra a nação de Israel para impedir que nascesse o descendente prometido. Por detrás de todas aquelas guerras, invasão, impérios se levantando, existe essa batalha da serpente contra a mulher. Olha o verso de número 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Está falando de Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse arrebatado para Deus, ele está dizendo que Jesus ressuscitou, subiu aos céus. Você diz, poxa, por que não falou muito da vida de Jesus, né? Porque o objetivo dele aqui não é, em Apocalipse, descrever a vida de Jesus. O objetivo dele é descrever a necessidade de Jesus ter nascido e a importância da sua vitória sobre Satanás. Ele mostra da profecia, mostra do quanto que isso foi impedido, tentaram impedir que isso acontecesse, como que inevitavelmente isso aconteceu. Jesus nasceu, subiu até os céus, porque ele fez toda uma obra, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e aí ele vai dizer o que aconteceu quando isso se deu. Olha lá o verso de número 11. Verso 7. Houve Miguel e os seus anjos percebe que essa peleja foi num estado celestial.
houve peleja no céu. O dragão ainda tinha acesso ao céu. Você viu isso claramente lá em Jó, ele subindo lá e acusando. Mas agora vai mudar isso. Agora há uma peleja no céu, e Miguel expulsa o dragão com os seus anjos. Olha o versículo 8, ó. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, vamos ler, verso 8. Todavia, não se achou mais no céu o lugar deles. Até aquele momento, eles tinham um lugar lá. Eles podiam ir ao céu, mesmo já tendo rebelado contra Deus. Mas por que então que eles podiam ir? Porque eles podiam acusar. Eles faziam o papel de acusador. Olha que é isso que eles vão perder com a subida de Cristo aos céus, porque Cristo participou da natureza humana. Verso 9, vamos ler? E foi expulso Então talvez até aqui alguém diz, mas quem é esse dragão? Aí o texto deixa claro para dizer, ó, o grande dragão, a antiga serpente lá de Gênesis, que se chama Diabo e Satanás, aquele que seduz todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra com seus anjos. Quando isso se dá, então ouvi grande voz do céu proclamando. Irmãos, percebe esse agora? Para a gente agora veio. Não, agora veio. Os anjos santos tinham que ver essa cena, que é um tanto quanto que terrível. Um anjo rebelde, que bagunçou tudo, se rebelou contra Deus, imundo, impuro, roubador, matador, né? Num certo sentido. Ele chegava lá e dizia, olha, está vendo Moisés? Moisés é um assassino. Ele precisa pagar pela lei. Está vendo Abraão? Mente, olha o que ele merecia. Era alguém que tinha a lei do seu lado, embora a lei seja santa e perfeita, dada por Deus. O diabo fazia isso, mas não mais. Quando Cristo participou da natureza humana, e um homem verdadeiramente esteve diante de Satanás, tentado durante 40 dias no deserto, de todas as formas, mais intensas do que as tentações que Adão sofreu lá no jardim, e ele em nenhuma delas caiu, em nenhuma delas. Viveu 33 anos sem nenhum pecado, sem nunca cometer um deslize sequer, e sendo Deus, ele abriu mão da glória, viveu como homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu as angústias das dores físicas sobre si. E vai na cruz do Calvário, não era o lugar para ele. É alguém santo, subir para o céu sem nada. Mas ele vai passar pela morte para resgatar os descendentes de Adão que foram eleitos por Cristo. Alguém da própria natureza. E ele disse, olha, vai para a cruz, Pai, por que me desamparaste? Ele não está encenando, ele está sentindo exatamente o desamparo do Pai, aquilo que todos aqueles que quebraram a lei deveriam sentir e não sentiram por graça de Deus. E está lá alguém sentindo tudo. Todas as vezes que eu e você pecamos, até hoje vamos pecar até a nossa morte, eu espero que a partir de hoje você peque menos. Tudo das consequências espirituais de maldição, de ser lançado ao inferno, estava na Cristo no dia da cruz. Por isso que houve trevas sobre a face da terra. Um grande pavor veio sobre todos. E ele estava lá, pagando pelo preço, não a Satanás, pagando ao próprio Deus pelo preço dos nossos pecados. Mas depois que ele fez isso, 3 dias ele ressuscitou, subiu aos céus. Agora não tem como o acusador chegar. Lembra de Romanos? Não tem como. Quando aquele que redime a humanidade eleita
sobe aos céus, é entronizado, os anjos dizem: agora veio a salvação. Nunca foi por falta de força. Bastava os anjos expulsarem, bastava Deus dizer: está destruído Satanás. Mas faltava um aspecto de validade legal dentro da lei para isso. Um santo nunca pode absolver o injusto e continuar sendo santo, a não ser que fosse pago por ele. E Cristo fez isso. Percebe que esse agora veio a salvação é um estrondoso declaração de vitória. Agora veio a salvação. Vamos ler? Veio mais do que a salvação, veio poder. Eu estou lendo o verso 10 de Apocalipse 12. Houve grande voz do céu proclamando: agora preste atenção agora, foi expulso o acusador de nossos irmãos. Esse era o título de Satanás, o acusador. O acusador. Agora foi expulso o acusador. Vamos ler? O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esta era a única ação de Satanás que poderia acontecer durante todo o período do Antigo Testamento, que tinha legitimidade diante de Deus: acusar. Não tem quando alguém diz umas boas verdades na nossa cara? Aí você diz: eu não pude dizer nada porque era verdade. É tipo isso. A pessoa é um desaforado, está fazendo por maiores intenções impuras, mas era verdade. O salário do pecado é a morte. Mas não mais, não mais. Depois que Cristo assumiu a natureza humana, foi expulso o acusador. E aí o verso 11: eles, pois, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e o testemunho que eles deram desse fato. A crença disso. Verso 12: por isto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Festejai, ó céus, acabou. Ele não vem mais acusar ninguém aqui. Lembra de Romanos? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é quem o justifica. Até o Antigo Testamento, quem tentará acusação? Está lá Satanás tentando. Agora não mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? As perguntas de Romanos, todas elas são fantásticas. Ele ainda vem como um leão, procurando alguém que possa devorar, e vem tentar causar danos. Mas ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele não tem mais nenhum direito de acusar diante de Deus. Ele pode acusar às vezes diante de você mesmo. Acusar a sua consciência diante de você. Mas diante de Deus, não. Todas as vezes que Satanás tentar acusar você pelos seus pecados, você pode dizer que não há mais nada que possa condenar você, porque você está em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Alguém que tinha um histórico de matar, inclusive, cristãos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Porque foi expulso o acusador. Mas por que tudo isso? Não perca o ponto, né, de onde eu saí disso tudo. Lá de Hebreus. Era necessário que ele participasse de carne e sangue, para que destruísse o diabo nessa natureza de carne e sangue. É linda essa história da redenção. É isso que a Bíblia diz que os anjos anelavam entender, como que seria o desfecho da história, quando Adão e Eva pecam e Deus não os mata. É surpreendente. Como que Deus está sendo misericordioso com pecadores? Como que isso vai terminar?
termina com a forma mais bela possível, da maior manifestação de amor e de justiça. O Deus se fazendo homem, morrendo na cruz e ressuscitando para a nossa vitória. Era necessário que Jesus fosse homem, que Deus fosse homem para nos resgatar. E quem poderia fazer isso foi a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Por isso o Pai é aquele que envia o Filho nas Escrituras. Olha João capítulo 6. Então o Pai sempre é mostrado como aquele que envia. O presbítero Farley deve ter ouvido lá no Supremo uma pregação do Brian Chappell, pelas misericórdias de Deus. Eu ouvi no vídeo também. As devocionais eram transmitidas, muito boa. E é exatamente a manifestação de tudo aquilo de Romanos, né? É pela misericórdia que essas outras coisas podem acontecer. E a misericórdia é isso, é o que Cristo fez por nós, por causa disso, pelas misericórdias de Deus, né? João 16, 7, vamos ler? Mas eu vos digo a verdade. Se porém eu for, eu vos enviarei. Olha agora, deixa aberto aí, olha o verso de número, olha João 6, verso 38, deixa aberto aqui. Só vai com a mão para trás, para a gente juntar esses dois textos. Ele está dizendo, se ele não for, o Consolador não vem. Olha João 6, 38. João 6, 38. Vamos ler? Porque eu... Percebe, nós estamos nesse texto de João, capítulo 16, ele no meio da história. Ele está dizendo, se eu não for, a próxima fase da história não acontece. O Espírito Santo não vem. Agora, se eu for, eu envio o Espírito Santo. Porque quando os discípulos estão diante de Jesus, Jesus começa a dizer, olha, eu tenho que ir, vou para Jerusalém, vai acontecer tais e tais coisas. Eles começam a dizer, não vai não. Não, de modo algum. Como que a gente que tem o Senhor conosco vai querer que a gente fique sem você? Não. A gente faz isso com pessoas queridas, né? A gente não quer que pessoas vão, que pessoas morrem. E os discípulos estão dizendo, não, de modo algum, você vai ficar aqui. Aí Jesus diz assim, não, tem uma fase melhor. Uma fase melhor do que Deus com eles? Sim, a fase de Deus neles. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Agora, se eu for, vou enviar o outro Consolador. Mas por que ele está no meio da história? Ele não nasce aí do nada. João 6,38, que é o que nós lemos. Por isso que eu quero que a gente veja esses dois textos juntos. Eu desci do céu. Aquele que vai para o céu tinha descido de lá. Eu desci do céu. E quando ele desceu do céu, ele não desceu para fazer a vontade dele. Olha lá a continuidade do verso 38. Eu desci, não para fazer a minha própria, e sim a vontade daquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus, o Filho? O Pai. Ele desceu para fazer a vontade do Pai, que era tornar-se a natureza humana, resgatar aqueles que estão dentro da natureza humana, que eram eleitos de Deus. E ele está dizendo, e agora eu vou para junto do Pai, de novo. E aí eu envio o Espírito Santo, o outro Consolador. E na língua grega há duas palavras para outro. Outro de natureza diferente e outro da mesma natureza, igual em natureza. É um outro, mas não é um outro diferente de. E Jesus usa exatamente essa expressão, o outro da mesma natureza. Vocês não vão ficar desamparados. Mas para ele enviar o Espírito Santo, ele precisa ir. E para ele ir, ele vai destruir as obras de Satanás, morrendo, ressuscitando e subindo aos céus. Então Jesus se torna, o Filho de Deus, melhor dizendo, se torna homem e passa a se chamar Jesus. 100% homem, 100% Deus. Para que tudo isso que nós falamos até agora pudesse fazer sentido. Para que Satanás fosse destruída na natureza humana, nunca foi por poder,
A Bíblia descreve o anticristo, ele faz isso, faz aquilo outro, parece que põe um monte de medo, né? Quando Jesus volta, com o sopro da sua boca ele destrói. Nunca é por poder, mas era por legalidade. Precisava de alguém cumprir a lei para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. E ele faz isso subindo aos céus e fazendo com que Deus venha habitar dentro de cada um, dando poder através da pessoa do Espírito Santo. Dúvidas? Tranquilo quanto a isso? Presbítero Cícero? Dentro dessa ideia do mediador, né, e do texto lá de Apocalipse, quando o inimigo é expulso da presença de Deus, né, é interessante a gente pensar no ponto contrário, né, o que isso garante também, né? Sim. Tudo dentro do estudo do Cristo como mediador. Sim. A partir da morte de Cristo, o véu ser rasgado ao meio, e nós temos a possibilidade de pleno acesso ao céu, né? Então houve uma completa inversão, né? Nós temos uma expulsão daquele que não deveria, né, de forma nenhuma estar na presença de Deus, mas estava ali por culpa nossa do ser humano, e uma modificação por Cristo garantindo o nosso acesso, né? É como se Cristo morrendo, ele depois vai aos céus e nos permite ir na retaguarda, né? Sim. Deus permite que nós cheguemos a Ele porque Ele vê Cristo primeiro. Sim, a Escritura usa duas linguagens. O acusador de Satanás, e Jesus é chamado do advogado. Trocou as cadeiras. Antes tinha a cadeira do acusador. Agora nós temos a cadeira do advogado. O cara cometeu o crime ainda, quebrou a lei. Mas agora a gente vai chegar diante do juiz com um advogado lá. E não um advogado só que vai pleitear a causa tentando argumentar por, mas o advogado que cumpriu a pena por nós. Essa é a ideia mesmo, de total proximidade. No Antigo Testamento, de total distanciamento. Só podia acontecer por sombras. Tinha o sacerdote para nos representar lá. E o verdadeiro sacerdote é Cristo. Muito boa, presbítero Cícero. Mais alguma dúvida? Não? Ok. Mais uma perguntinha. Jesus, então, nós já vimos que é 100% homem, 100% Deus, que uma das pessoas da Trindade se tornou homem, não foi a Trindade toda, mas a pessoa do Filho. O Pai enviou e o Filho vai enviar o Espírito Santo. Os dois, Pai e Espírito Santo, nunca se tornaram carne. Nunca se tornaram carne. Nunca morreram na cruz. Mas estão ligados à obra da cruz, um planejando, o outro fortalecendo a pessoa de Cristo e sendo aquele que é enviado resultado disso. Terceira pergunta, então, é correto dizer então que Jesus, o Filho de Deus, ficou na forma humana apenas enquanto esteve entre nós? Depois que ele subiu aos céus, ele deixou de ter a natureza humana? Não, ele continua tendo a natureza humana. Para todos sempre ele é homem. Por isso que essa mudança de cadeira lá no céu, sai o acusador e entra o advogado, é o advogado que é da nossa mesma natureza. Olha Lucas capítulo 4. Eu falei 4, né? Não, é 24. Olha o verso 36. Aqui é Jesus ressuscitado, tá? Falavam ainda estas coisas, apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, vamos ler? Acreditavam. Então, quando eles veem, eles acham que estão vendo um espírito. Eles dizem: como assim? Esse cara morreu. Verso 38. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Verso 39. Vede. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tende aqui alguma coisa de que comer?
Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Percebe? Jesus ressuscitado não quer ser visto por nós como alguém que é apenas um espírito. Não, ele é alguém que tem carne e sangue, tem osso, e terá para todo sempre. Ele diz, sou eu. Ele até faz mais, ele diz assim, vocês estão na dúvida ainda? Me dá alguma coisa aí para comer. Ele come diante deles. Então Jesus foi e é para todo sempre homem, sem nunca ter deixado de ser Deus. Olha João capítulo 20, João 20 você já conhece, é a história de Tomé, né? Não precisa abrir não, é muito conhecido por causa do tempo. Tomé está lá, incrédulo, aí Jesus aparece, encosta a mão aqui, toca, sou eu. Era ele mesmo, e fisicamente ele. Olha Atos capítulo 1, verso 10. Jesus está subindo aos céus. Olha o verso 9, só para a gente entender o contexto. Ó. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Lembra, é o mesmo Jesus que tinha comido com eles, falado, só tenho carne, tenho osso. Jesus foi elevado às alturas. À vista deles, vamos ver agora? E uma nuvem. Então eles estão olhando e de repente as nuvens cobrem. Verso de número 10, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, céu aqui é o céu que a gente vê, né, é o céu morada de Deus, mas as nuvens, né, estão olhando para cima, vendo. Vamos ler agora? Esse Jesus, como viste subir, ele virá desse mesmo modo, virá em corpo, porque ele está para todo sempre em corpo. Olha Atos capítulo de número 7. Olha Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. É Estevão fazendo um discurso. Estevão estava sendo acusado, e aí Estevão faz todo um discurso fazendo a sua defesa. Depois você lê em casa, é muito lindo esse discurso de Estevão. Olha o versículo 54. Ouvindo eles o discurso que Estevão tinha feito, enfureciam-se no seu coração e ilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Estevão vê a glória de Deus. É interessante que o texto não diz que Estevão viu a Deus, né? Estevão viu a glória de Deus, mas ele viu Jesus, e viu Jesus. Ele está dizendo, ele viu a glória do Pai, a gente não sabe direito como que foi isso, e ele viu Jesus à direita do Pai. Percebe? O seu Redentor, o seu Salvador, ele está na mesma natureza sua lá, para fazer algumas coisas por você. Olha 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. 2,5. Porquanto... Só um minuto. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Natureza diferente. Deus é uma natureza, homem outra. Para que haja uma relação entre eles, precisa de alguém mediar. E há um só mediador, não tem outro. Quem é o mediador? Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Por que ele chama atenção para isso? Para mostrar que o seu mediador, ele é o seu mediador porque ele tem a sua natureza, homem. Poderia só dizer Cristo Jesus, Deus. Ele não é Deus? É ou não é? Sim, mas ele está chamando a atenção no aspecto da natureza humana de Cristo nessa mediação. Ele é homem e continua para todo sempre homem, para mediar a sua relação com Deus. Ele é chamado do primogênito dentre muitos. João diz que quando nós o vermos, quando ele se manifestar,
nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. Filipenses diz que nós seremos ressuscitados e teremos o corpo da glória de Cristo. Essa ideia da nossa plena natureza sendo cumprida. Hebreus capítulo 7, eu vou caminhar para o encerramento. Hebreus 7, olha o verso 24 em diante. Eu vou ler o verso 23, Acompanhe aí por questão de pensamento, acompanhe desde o verso 20, não tem jeito. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Ele está dizendo, há um sacerdote que será para todo sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. E está dizendo os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele diz, lá tinha vários sacerdotes, não era um só. Tinha o sumo sacerdote e tinha a transição sacerdotal, passava para outros. Porque o sacerdócio precisava sempre ter alguém para mediar, chegar diante de Deus. E lá a morte vinha e tirava um, tirava o outro, e aí havia as trocas de sacerdote. Mas Cristo não, olha lá, verso 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este que é Jesus, no entanto, tem o seu sacerdócio imutável. Já este, o sacerdócio dele é para todos sempre. Verso 25, por isso também, por eles. O nosso sacerdote é o nosso mediador, e ele é para todos sempre o nosso mediador, e ele intercede por nós. Ele sabe o que é ser homem, ele viveu a nossa natureza e vive para todo o sempre. Irmãos, naturalmente que o corpo de Cristo no céu é diferente do corpo de Cristo encarnado antes da ressurreição. Tem que fazer essa ressalva. Enquanto Jesus não ressuscitou, aquele corpo de Cristo sofria os efeitos de viver em um mundo pecaminoso. Este corpo de Cristo no céu, não. É o corpo glorificado. É o mesmo caminho meu e seu. É o mesmo corpo que nós temos, é o que nós teremos na ressurreição. Mas não é igual. Nós passaremos pela mesma transformação que Cristo passou. Naturalmente que nós não somos Deus, nunca fomos e nunca seremos. Jesus é 100% Deus e 100% homem, será para todo o sempre. Alguma dúvida? E vamos orar a Deus ciente disso, ciente de que lá nós temos um que é como nós, de saber o que é ser homem e de ter a nossa natureza. E é nele, e é baseado nele que nós podemos orar. Deus, obrigado porque nós oramos aqui, porque o nosso intercessor intercede por nós ali. Agradecemos, ó Pai, porque a nossa voz é ouvida por causa do nosso sumo sacerdote que é Cristo. Obrigado porque esse projeto maravilhoso da história da redenção sempre nos encanta, sempre mostra para nós que nós somos amados pelo Senhor por causa de um projeto eterno que o Senhor teve. Deus, conceda graça a nós, para que nós possamos saber que nós não estamos sozinhos neste mundo. O Senhor enviou o Teu Santo Espírito para estar conosco. Há uma das pessoas da Trindade morando dentro de cada um daqueles que são verdadeiros filhos. E há uma outra pessoa da Trindade, diante do Deus Santo, intercedendo por nós. Agradecemos, ó Pai, porque no meio desse amor triuno, nós somos o objeto deste amor para a glória do Teu nome. Por isso nos faça viver uma vida que glorifique a Ti. Nos faça espelhar esse amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado por esta igreja, obrigado porque nós pregamos o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos, o nome de Cristo Jesus. Obrigado porque o adversário da nossa vida
foi destruído naquela cruz do Calvário e será para todo sempre lançado no lago de fogo quando o teu Filho voltar. Até lá, aqueça o nosso coração e nos faça resistir às ciladas do diabo. Oramos em nome de Jesus. Amém.